Fala jovem, tudo bem? Aqui quem fala é o Walter, seja bem-vindo ao canal Constância Aplicada. Nesse vídeo eu quero trazer para você um conceito que eu li no livro Cabeça de Campeão, que foi um livro que mudou muito a minha mente para correr a minha última maratona em Porto Alegre esse ano, da qual eu consegui finalmente atingir o sub 2:40 que eu estava buscando já há algum tempo. Claro que foram vários ciclos de treinamento, né? Para tudo dar certo, eu me preparei muito, mas existe uma trava mental que eu acredito que muitos corredores tenham e que quando eu li isso no livro Cabeça de Campeão, eu descobri que talvez eu também tivesse e nem sabia. Basicamente, nesse trecho, o autor diz que nós temos dois personagens internos. Um ele denomina como mestre e o outro ele denomina como o artista. Todo mundo tem esses dois personagens dentro de si. O mestre é a nossa inteligência, basicamente. É o nosso lado racional, nosso lado calculista. Ele tenta nos proteger de ameaças, de coisas que parecem que podem dar errado. E então, quando nós estamos diante de um desafio, uma maratona, até mesmo um treino intervalado, né, trazendo aqui para o âmbito da corrida, o seu mestre ele tenta sempre buscar cenários possíveis do que pode dar errado para te proteger deles, criando soluções antecipadamente a algo que ainda nem aconteceu. Isso faz sentido para você? Para mim, quando eu li isso, eu falei, caramba, quantas vezes eu já passei a noite, né, que antecedia uma prova importante em claro, revisando a estratégia de prova, revisando o percurso mentalmente, revisando o ritmo mentalmente, a estratégia nutricional e pensando qual bolsa eu vou colocar os géis com cafeína, quais eu vou colocar os sem cafeína. Tudo que eu já havia treinado antes e feito inúmeras vezes antes durante o ciclo, eu ficava repassando mentalmente para saber, para ter a certeza de que eu saberia executar no momento mais importante, que era na prova. Então o mestre, ele tem essa característica. Ele é muito importante, ele é o lado disciplinado, ele é o lado racional, como eu falei, mas em determinados momentos, principalmente esses momentos de competição, ele precisa entrar como um espectador. Por que ele tem que entrar como um espectador? Porque quando você for executar aquilo que você já treinou, aquilo que você já sabe, você precisa deixar o artista assumir o comando. O seu lado artista é o seu lado que desempenha, sem muito raciocínio, aquilo que o seu corpo já sabe fazer. Quando você entra num estado de flow, por exemplo, na corrida, que é aquele estado de fluxo, né, em que parece que tudo está numa harmonia, tudo parece que conversa, o seu corpo, a sua passada, a sua respiração. Você às vezes até esquece de olhar o relógio e quando você bate as parciais, elas saíram muito próximas uma da outra. Na corrida a gente costuma dizer que a gente estava encaixado, né? Esse estado de flow é basicamente quando o nosso artista entra no comando. Só que esse estado de flow, ele não pode ser ativado, né, de uma forma assim, agora eu vou entrar no estado de flow e de repente você está lá. Ele vem, né? E quando ele vem? Quando que isso acontece? Se já aconteceu com você, você deve se lembrar. Acontece quando a sua mente estava vazia, acontece quando você estava despreocupado, acontece quando você tinha confiança do que você estava fazendo, porque provavelmente você já fez aquilo antes. Se hoje para você correr num ritmo de 5 por quilômetro, hipoteticamente, é fácil, se alguém te diz para amanhã fazer uma prova 5 por quilômetro, você não vai ter problemas em dormir hoje à noite, você não vai acordar ansioso, você muito provavelmente
não vai correr nervoso. Mas se naquela mesma distância você estiver buscando um recorde pessoal, digamos que seja 4,30 por quilômetro, provavelmente essas coisas virão atormentar a sua cabeça. Mas, durante esse ciclo, você fez vários treinos a 4,30 por quilômetro. O que te deixa com essa ansiedade é que você nunca executou isso por aquela distância numa prova e na importância que você está dando em cumprir aquilo, porque é uma nova marca pessoal para você, é um novo feito para você. E então a gente tem esses pensamentos que tentam nos proteger de qualquer coisa que possa dar errado. Inclusive, se você não estiver com a confiança necessária para cumprir isso, pensamentos sabotadores vão entrar na sua cabeça, te dizendo que talvez seja mais confortável correr a 5 mesmo, porque você já é seguro naquela distância. E aí, quando você entende esses dois personagens, o mestre e o artista, você percebe que quando o artista assume o controle, mesmo diante de uma dificuldade, você consegue fazer com que o seu corpo se movimente, crie essa harmonia e realmente faça aquilo que ele já conhece. Foi assim que aconteceu comigo nessa prova, em Porto Alegre. Tá, Walter, você falou do mestre, do artista, mas não me disse como eu faço para o artista entrar em campo, né? Como você faz para que o artista realmente assuma essa posição de controle. É claro que é muito simples se eu dissesse para você apenas esvaziar a mente, né? Porque isso eu sei que não é uma tarefa fácil, mas sim é o principal recurso, acredito eu. Mas para você conseguir esvaziar essa mente, o segredo aqui está em se abster do desejo. Caramba, agora ficou pior ainda. Como assim se abster do desejo? Você tem um desejo nessa prova. Você quer bater um tempo. Quando você chegar nessa prova, você simplesmente vai esquecer disso. Não, você não quer mais correr uma maratona abaixo das 3, das 3h30, uma meia abaixo da 1h30, enfim, qualquer coisa que seja. Você só quer fazer o seu melhor, quilômetro a quilômetro, passo a passo. Só isso. Não importa o resultado. O resultado não existe mais. Você abstém de desejos. Quando você se abstém de desejos e aceita qualquer resultado que vier, você finalmente consegue esvaziar a sua cabeça dessas preocupações e fazer com que o artista assuma essa posição e entregue o melhor que você tem para entregar. Consequentemente, o resultado que acontecer é o resultado que aconteceria na melhor circunstância. Se não for o seu recorde pessoal, pode ser que você não estivesse bem preparado fisicamente ainda para aquele tempo. Ou se algum fator externo te atrapalhou nesse dia, são coisas que nós não temos controle. Os estoicos já falavam muito disso, né? Se preocupar com aquilo que nós temos controle e não com aquilo que nós não temos controle. Você tem controle do ritmo, né? Você tem controle do que você fez para chegar até ali, dos treinos que você cumpriu, mas você não tem controle se vai chover, se vai pegar um vento contra, enfim, coisas que podem acontecer durante uma corrida. Então, quando você esvazia sua mente, se abstém dos desejos e foca apenas em executar aquilo que você tem controle, o artista tem muito mais chances de assumir o controle e dirigir a sua prova. Nesse momento você consegue entrar nesse estado de flow. Foi isso que eu senti na Maratona de Porto Alegre. Foi assim que eu corri a prova toda, sorrindo, feliz e me sentindo muito privilegiado de estar pertencendo a um pelotão de vários amigos, várias pessoas queridas que estavam em busca desse objetivo também. Aquilo para mim era o mais importante, me manter ali e fazer aquilo que eu já tinha treinado, aquilo que eu já sabia que eu podia executar, mas sem me apegar ao resultado. Eu já não queria mais correr sub 2h40. Acredite, eu queria simplesmente ser feliz correndo. E assim eu consegui, então, bater o meu recorde pessoal na maratona. E antes de fechar o vídeo, eu quero ler o trecho
do livro, Cabeça de Campeão, em que ele fala sobre essa ideia do artista e do mestre, num ponto que eu acho muito importante para fechar aqui o que foi falado. Então aqui ele fala o mito da força de vontade e ele diz o seguinte: mostramos que o autocontrole é mais uma questão de harmonia entre os nossos personagens internos do que uma questão de vontade unilateral e autoritária. Na criação ou ao fazer uma apresentação, o fato de estar muito na vontade e, portanto, prisioneiro do orgulho e do desafio é até mesmo um mau sinal, o sinal de muito controle do mestre. Para nos desvincularmos disso, antes de nos lançarmos na arena, vamos nos lembrar deste preceito. Para se tornar um com a sua espada, esvazie sua mente de todos os desejos. É isso. Recomendo muito esse livro. Está disponível na Amazon, comprei lá. Tem o físico, tem o digital. Um livro essencial aí para quem busca melhorar, né, digamos assim, essa parte da mentalidade no esporte. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu curtir. Se inscreve aqui no canal do Constância Aplicada e acesse os links aqui embaixo também para você conhecer também a minha metodologia do Constância Aplicada. Um forte abraço.